O Jovem Rei, essa é uma história de fada do Oscar Wilde. Nós estamos no terceiro vídeo de digressão. Lembre-se que este vídeo de digressão, ele é sobre o segundo vídeo de leitura, né? Tá vendo uma disparidade aí porque eu acabei tendo mais digressões do que leitura para fazer. Bom, nessa parte nós temos algumas coisas mais simples, só para a gente revisar. Lembre-se que o nome do palácio do Jovem Rei era Joyeuse, que significa alegre em francês. Nós vimos também que os degraus do palácio eram brilhantes e feitos de pórfiro, que é basicamente uma rocha vulcânica, né? Não adianta descrever uma rocha vulcânica, compensa muito mais você ir pro pai Google, dar um Google ali, dar uma olhada nas imagens. Depois as coisas começam a ficar mais interessantes. Primeiro nós temos um burgomestre. Lembre-se que burgomestre era o primeiro magistrado municipal. O primeiro magistrado municipal é o equivalente hoje a um prefeito, mais ou menos. E depois nós entramos na mitologia grega com Adonis. Lembre-se que o jovem rei estava lá como que em transe, admirando uma gema grega na qual estava esculpida a figura de Adonis. Primeiro de tudo, é importante você saber que Adonis era um homem extremamente belo, né? Como em várias lendas nós temos homens extremamente belos, tipo Narciso, né? Nós vamos ver o Edimion, que também era muito belo. O importante, vamos lá, algumas... É claro que quando a gente fala sobre esses mitos, a gente tem várias fontes e teria muitas coisas para falar, mas o essencial, né? Aparentemente o pai dele era o Cíneas e ele teve o Adonis com a própria filha, numa relação incestuosa. O nome da sua filha era Mirra. O que acontece, o mais importante da história de Adonis, é que Afrodite se apaixonou por ele. Então Afrodite se apaixonou por ele e começou a ter um caso com o menininho, com o moço, né? Só que o que acontece? A Afrodite já tinha um amante, que já era amante, né? Por quê? Porque, em realidade, o marido de Afrodite é Hefestos, né? O Vulcano, que é o rei, que é o deus, digamos assim, é o deus ferreiro, né? Ele constrói armaduras, constrói coisas maravilhosas também, ele consegue construir robôs. É claro que a Ilíada e a Odisseia não diz isso robô, mas eram autômatos. Ele construía coisas de ferro que se mexiam sozinho, né? Bom, deixa eu abrir um parênteses, já que eu estou fazendo toda essa digressão e juntando todos os deuses. Lembre-se, quando a gente está falando de mitologia grega, a gente junta as coisas mais ou menos artificialmente. Por quê? Porque, por exemplo, você tem lá a história do Hércules, tem lá várias versões de como Hércules morreu, se ele fez esses trabalhos, se ele fez aquele, se ele vive no céu, se ele vive nos Campos Elíseos agora, se ele se tornou um semideus, se ele se tornou um deus depois de morrer, etc, etc, etc. Então são várias histórias, né? E aí um autor trabalha um aspecto da vida do herói, o outro autor trabalha outra, né? Então nós temos que ter cuidado porque muito frequentemente as versões se contradizem. Isso não há problema algum, né? Então quando nós juntamos mais versões, nós estamos fazendo um trabalho ali de criação também, mais ou menos como o Homero fez quando ele utilizou toda a cultura que estava, digamos assim, sobrevoando a Grécia e fez a Ilíada e a Odisseia. Então, vamos voltar. Então, perceba que eu estou fazendo isso, né? Afrodite se apaixona pelo menino, por Adonis, só que Afrodite era casada com Hefestos. Ela era casada com Hefestos basicamente porque ela recebeu um castigo de Zeus, porque ela achou que ela era a bolacha mais recheada do pacote. E Zeus falou, olha, então o seu marido vai ser um coxo, né, uma pessoa que tem problema para andar, e vai ser uma pessoa feia e rude, né? Então o marido dela era efetivamente Hefesto. E ela tinha como amante o Ares, o deus da guerra, né? Que na mitologia romana é o Mercúrio. E aí o Ares ficou com ciúmes dessa história de Afrodite gostar de Adonis. E aconteceram algumas falcatruas ali, que não é importante para nós aqui, porque nós não temos tanto tempo. E o Adonis acaba morrendo.
Adonis acaba morrendo, vai para o inferno. Quando ele chega lá no inferno, quem que ele encontra? Ele encontra a rainha do inferno, que é a Perséfone. Perséfone, ok? Perséfone é, na realidade, a esposa de Hades, né? E o que a Perséfone faz? Ela se apaixona também por Adonis. Afrodite começa a reclamar, falando: eu quero meu moleque de volta, eu quero meu homem de volta. Perséfone, apaixonada pelo mesmo homem, olha para Afrodite e fala assim: olha, vamos fazer um combinado aqui. Eu até restituo a vida para o nosso, né, jovenzinho, mas ele fica metade do ano aqui comigo, nas profundezas, no Hades. Inferno não seria bem uma palavra boa para descrever o lugar ali, né? E você fica a outra metade. Perceba, abrindo parênteses aqui, que Perséfone já vivia uma situação semelhante, né? Perséfone, basicamente, um dia ela estava lá brincando, aparece Hades, né? O deus do submundo, do nada, e leva ela, né? E aí a mãe dela sai procurando pelo mundo inteiro, a deusa Ceres, e não encontra a menina em nenhum lugar. E a deusa Ceres, perceba, Ceres, cereal, é a deusa das plantações, né? A deusa desse tipo de vida natural. E aí a deusa Ceres basicamente começa a ficar tão triste que todas as plantas começam a morrer, né? Todos os cereais começam a morrer. De forma que nem os humanos têm para comer nem para oferecer para os deuses. Zeus chega lá e fala com ela. E eu acho que ela conversa com Hélio, que é a personificação do Sol, e o Hélio fala que foi Hades que raptou. É verdade. E daí Zeus, ela fala, tenta convencer Zeus, daí fica triste do modo que eu falei para você, até que Zeus vai lá e meio que força a Hades para devolver. Só que daí o que o Hades fez? Olha, eu até devolvo a Perséfone, mas metade do ano ela fica comigo, metade do ano ela fica com a mãe dela, né? E isso explicaria porque metade do ano as plantas estão crescendo, exuberantes e vivas, são o período do ano em que Perséfone está com sua mãe, e a outra metade do ano ou as coisas estão debaixo de gelo ou estão morrendo, né? Que seria o inverno e o outono. Bom, essa é a clara história da Perséfone, então vamos voltar para o Adonis. Aí a Afrodite falou: beleza, melhor meio ano do que nada, né? Então Adonis volta. Só que Adonis preferia Afrodite, o que é muito, digamos assim, é de se esperar, né? Dá para entender a posição do cara, afinal, Afrodite é deusa da beleza e do amor sexual, né? Então imagine você uma vida com Afrodite. Aí o que ele faz? Ele começa a passar tempo demais com Afrodite e não retorna para o Hades, né? Perséfone vai e reclama com Zeus. Aí Zeus, para solucionar a história, fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte, a gente divide a vida de Adonis em 3 partes. Uma parte fica com a Perséfone, outra parte fica com a Afrodite e outra parte fica com Adonis mesmo, né? Tipo assim, faz o que quiser com essa parte da tua vida. Você tem 4 meses que são teus. Como Adonis gostava muito de Afrodite, ele acaba gastando sua parte também com Afrodite, né? E aí, Adonis, sendo o símbolo também de fertilidade, de beleza, etc., isso explicaria por que durante 8 meses as sementes estão para fora da terra, né? Então, ou estão crescendo, ou estão desenvolvendo, mas estão para fora da terra. E só durante 4 meses, que é a parte de Perséfone, as coisas estão totalmente, as sementes estão totalmente embaixo da terra, né? É claro que nós não estamos falando de plantas perenes, que é aquelas plantas que nunca perdem as folhas, né? Bom, então essa é a história do Adonis. Depois nós ficamos sabendo, ou ouvimos a respeito desse escravo Bitínio de Adriano, né? Bitínio é o mais fácil, né? Bitínia é a Península Anatólica, é a atual Turquia. Então, da onde esse escravo vinha? O importante é você saber que Adriano
Foi o imperador de Roma de 117 a 138 e foi considerado um dos bons imperadores, né? A gente fala os 5 bons imperadores. E ele tinha um escravo, esse Bitínio que o conto está se referindo aqui. E aí o que aconteceu? Ele gostava muito, muito do escravo, né? A ponto que começou a virar um escândalo. Lembra-se que era mais ou menos normal, se você fosse um romano, um pater familias, né, um pai de família, era mais ou menos normal você ter relação ali com um menininho, né? A propósito daí que vem a palavra pederastia, né? Que hoje em dia é simplesmente um modo, sei lá, de falar homossexual, né? Pederastia, né? O homossexualismo. Mas pederastia originalmente perceba, pederastia pediatra, tem a ver com criança. A instituição normal é um homem formado, ele tem relações sexuais com um menininho ali que a propósito ele protege, né, e meio que encaminha na vida. A propósito, Júlio César foi o menininho de alguém antes de se tornar o grande Júlio César. Bom, então não teria problema para um pater familias ter ali relações sexuais com o seu escravo ou ter relações sexuais com um menininho ali, que era mais ou menos uma instituição. Na Grécia também era assim. Na Roma, desde que ele fizesse a parte ativa da coisa, né? Nada de passivo, você tem que se controlar. Essa que é a ideia, você tem que mandar, então você faz a parte ativa, né? Só que se você exagerasse na história, você pega o teu menininho, começa andando mão dada na rua com o teu menininho, começa a comprar flor demais pro teu menininho, aí já era mal visto, né? Já era visto com maus olhos. Então era muito mais o problema de você não se controlar e não ter o domínio do que ser homossexual ou bissexual ou heterossexual, né? Tanto é que era considerado uma coisa muito de... Era visto com maus olhos você fazer sexo durante o dia, por mais que fosse com a sua esposa, né? Por quê? Porque tem um horário para você fazer sexo. Fazer sexo é de noite, né? Então, se você não consegue nem se controlar, o que você é? Você é um animal? Você não consegue nem se controlar e esperar a noite? Então era mais ou menos assim. Só que Adriano gostava tanto, tanto do seu escravozinho que ele acabou escandalizando muitas pessoas. E aí o que aconteceu? Um dia esse escravo, Antínomo, estava lá viajando com o imperador, estava lá olhando um rio e aparentemente ele caiu no rio e se afogou, né? Os boatos dizem que na verdade ele foi morto, né, por alguém ali da corte do rei Adriano. Mas o rei Adriano gostava tanto, tanto, tanto do seu escravo que ele acabou nomeando uma estrela em homenagem a ele. Então é de se esperar que existam esculturas, né, do escravo de Adriano. Por isso, eles encontraram essa estátua descoberta no leito do rio, perceba, foi assim que o escravo morreu, por ocasião da construção de pontes de pedra, onde estava inscrito o nome do escravo Bitínio de Adriano, né? Depois, nós temos aqui a lenda do Edimion, mas eu acho que nós não vamos ter tempo suficiente para falar sobre ela. Então no próximo vídeo a gente conversa.